Este resgate de orangotango pode ser fantasia, mas resgates de animais reais são igualmente incríveis. De heróis humanos a animais salvando a si mesmos. Estas são as histórias de resgate mais incríveis. Os incêndios florestais em Los Angeles estavam se alastrando, engolindo tudo em seu caminho. A fumaça enchia o céu e sirenes ecoavam pelas colinas. Enquanto os bombeiros lutavam contra as chamas, outro grupo corria contra o tempo. Voluntários e socorristas trabalhando para salvar os animais presos no caos. As pessoas colocavam cavalos em trailers, conduzindo-os através da fumaça espessa. Alguns dos animais entraram em pânico, recusando-se a se mover, com os olhos arregalados de medo. Mas os socorristas não desistiram. Eles falavam suavemente, os guiavam gentilmente e avançavam pelo ar sufocante. Animais de estimação eram outra preocupação desesperada. Cães deixados para trás nos quintais latiam por socorro, seus focinhos pressionados contra portões, enquanto as chamas se aproximavam. Os socorristas entraram em ação, quebrando fechaduras, carregando animais assustados para um lugar seguro. Em um momento incrível, um bombeiro tirou um gato de debaixo de uma varanda em chamas, seu pelo chamuscado, mas vivo. A vida selvagem não tinha ninguém para pedir ajuda. Veados corriam pelas rodovias, confusos e aterrorizados. Corujas ficavam congeladas em galhos de árvores, observando a terra abaixo desaparecer em chamas. Uma voluntária avistou um coiote parado sozinho, no meio de uma estrada, exausto demais para correr. Ela o envolveu em um cobertor e foi direto para um centro de vida selvagem, onde ele foi tratado de queimaduras. Por dias, esses socorristas trabalharam sem parar. Cada chamada que recebia significava outra vida em risco. Quando os incêndios finalmente se acalmaram, eles contaram as vidas que salvaram. Centenas de animais, cada um com uma segunda chance por causa das pessoas que se recusaram a deixá-los para trás. Nas densas florestas do norte da Califórnia, os socorristas tropeçaram em algo que mal podiam acreditar ser um urso. Um diferente de qualquer outro que já tivessem visto antes. Ela era completamente careca. Sua pele, áspera e rachada, esticada sobre seu corpo magro. Ela havia perdido cada pedaço de seu pelo. Os socorristas já tinham visto casos de sarna antes, mas nada tão grave. Eve, como a chamavam, estava sobrevivendo contra todas as probabilidades. Sem proteção contra o frio, ela se enrolava em cavidades de árvores, tremendo durante as noites. Sem o pelo grosso que ela deveria ter, cada movimento deve ter sido uma agonia. Ela ficou fraca demais para procurar comida, mal conseguindo se segurar. Se os socorristas não a tivessem encontrado quando o fizeram, ela não teria durado muito mais tempo. Gentilmente, eles a persuadiram a entrar em uma caixa de transporte e a levaram direto para um santuário. Lá, ela recebeu calor, comida e cuidados médicos. Não foi uma transformação instantânea. Dias se passaram, então semanas. Sua pele, antes seca e danificada, começou a cicatrizar. Pequenos pedaços de pelo apareceram, primeiro quase imperceptíveis, depois ficando mais grossos. Meses depois, ela não parecia mais o mesmo urso. Eve havia se tornado ela mesma novamente. Ela agora vagueia livremente em um recinto grande e seguro, não lutando mais para sobreviver. Seu pelo voltou, sua força voltou, e pela primeira vez em muito tempo, ela pode ser apenas um urso. Levou tempo, paciência e cuidado, mas os socorristas que a encontraram nunca desistiram, e Eve também não. Eve sofreu em silêncio, seu corpo lutando contra si mesmo. Mas na Austrália, outro animal estava lutando por uma razão totalmente diferente: fogo. Ele havia varrido a terra, deixando nada além de árvores carbonizadas e céus cheios de fumaça. Tony Doherty estava dirigindo quando o avistou. Um koala, sozinho no meio de uma paisagem em chamas. Seu pelo estava chamuscado, suas patas ásperas e enegrecidas. Ele se movia lentamente, dolorosamente, como se cada passo doesse. Ele não tinha para onde ir. Tony não pensou duas vezes. Ela parou, correu até ele e fez a única coisa que podia: tirou a camisa e o envolveu nela. Ele não resistiu. Ela derramou água sobre seu corpo queimado, segurou a garrafa em seus lábios e observou enquanto ele bebia desesperadamente. O momento, capturado em vídeo, se espalhou pelo mundo. Mas para Tony, não se tratava de viralizar. Tratava-se de salvar a vida na frente dela. Ela levou o koala às pressas para um centro de resgate, onde veterinários trabalharam para tratar seus ferimentos. Eles o chamaram de Louis. Por dias, eles lutaram por ele, tentando tudo o que podiam. Mas seus ferimentos eram muito graves. Apesar de seus melhores esforços, ele não sobreviveu. Sua história, no entanto, se tornou um símbolo da devastação que os incêndios causaram à vida selvagem da Austrália. Mas onde havia perda, também havia esperança. Milhares de outros koalas foram resgatados, tratados e soltos de volta no que restava de seu lar. As pessoas se uniram para salvá-los, recusando-se a deixar que os incêndios fossem o fim de sua história. Nas profundezas da Indonésia, atrás de uma pequena casa de madeira, uma pequena figura estava sentada em uma gaiola apertada. Seus braços estavam em volta de seu corpo magro, seus olhos opacos e vazios. Ele não se movia muito. Ele não tinha razão para isso. Não havia para onde ir. O bebê orangotango, mais tarde chamado Bud, passou a maior parte de sua vida nesta gaiola. Tirado da natureza quando bebê, ele foi vendido para o comércio ilegal de animais de estimação. Seu dono, sem saber do sofrimento que ele estava causando, o alimentava apenas com leite condensado. Dia após dia, era tudo o que Bud recebia. Seu corpo, carente de nutrientes,
nutrientes, parou de crescer adequadamente. Seus ossos estavam tão fracos que mal conseguiam sustentá-lo. Quando os socorristas do International Animal Rescue chegaram, eles sabiam que não havia tempo a perder. Eles gentilmente levantaram Bud de sua prisão, embalando-o como se ele fosse feito de vidro. Ele não lutou, ele não resistiu. Ele simplesmente se deixou levar, fraco demais para fazer qualquer outra coisa. No centro de resgate, Bud recebeu comida adequada pela primeira vez em sua vida. Não foi uma recuperação rápida. Seus músculos tinham esquecido como trabalhar, e ele teve que aprender a se mover novamente. Mas lentamente, dia após dia, ele ficou mais forte. Ele aprendeu a escalar, a brincar, a confiar. Seus olhos, antes sem vida, começaram a brilhar de curiosidade. Agora, Bud não é mais o frágil bebê que eles resgataram. Ele está saudável, cheio de energia e cercado por outros jovens orangotangos que receberam a mesma segunda chance. Um dia, quando ele estiver forte o suficiente, ele será solto de volta na selva, onde ele pertence. Sua vida quase foi roubada dele antes mesmo de começar. Mas graças aos socorristas, o futuro de Bud é seu. Um passeio tranquilo na praia se transformou em um pesadelo. Nicole Graham estava cavalgando com sua filha ao longo da costa na Austrália, quando seu cavalo, Astro, de repente afundou na lama. Aconteceu em segundos. Em um momento, eles estavam trotando. No outro, as pernas de Astro estavam presas na areia grossa e molhada. Quanto mais ele lutava, mais fundo ele afundava. Nicole pulou e tentou puxá-lo para fora, mas foi inútil. A lama era como areia movediça, engolindo-o a cada movimento. Ela mandou sua filha buscar ajuda, enquanto ela ficava ao lado de Astro, acariciando seu rosto e sussurrando para ele, tentando mantê-lo calmo. Horas se passaram. A maré estava subindo. Se não conseguissem tirá-lo logo, ele não sobreviveria. Equipes de resgate chegaram e imediatamente começaram a cavar ao redor dele, tomando cuidado para não fazer a lama se mover ainda mais. Mas Astro estava exausto, mal conseguia levantar a cabeça. Foi quando trouxeram um arnês e um trator. Lentamente, cuidadosamente, eles puxaram. A tensão era insuportável. Se o arnês escorregasse, se ele entrasse em pânico, ele poderia afundar ainda mais. Então, finalmente, ele estava livre, coberto de lama, tremendo de exaustão, mas vivo. Ele foi examinado por um veterinário, recebeu fluidos e, em poucas horas, estava de pé novamente. Nicole ficou com ele o tempo todo, recusando-se a deixá-lo para trás. E por causa disso, ele conseguiu ir embora. Nem todos os perigos são óbvios. Alguns estão escondidos, esperando abaixo da superfície. Foi o que aconteceu com Freddy, um jovem Golden Retriever que desapareceu sem deixar vestígios. Seus donos procuraram por todos os lugares, chamando seu nome, postando panfletos, esperando por uma pista. Dias se passaram. Então, finalmente, alguém ouviu um som fraco, um latido, vindo do subsolo profundo. Um caminhante perto de Pottsville, Pensilvânia, tropeçou em uma velha mina de carvão abandonada. Ele olhou para baixo e viu dois olhos assustados olhando para ele. Fred, de alguma forma, caiu. As paredes eram íngremes, o chão instável. Ele estava preso há mais de uma semana, sobrevivendo com água da chuva, esperando que alguém o encontrasse. Os socorristas correram para o local. O poço era perigoso, um passo em falso, e o chão solto poderia desabar ainda mais. Eles tiveram que se mover com cuidado. Usando cordas e arreios, um socorrista foi baixado para o poço. Fred estava fraco, mas assim que viu a ajuda chegar, ele abanou o rabo. Era como se ele soubesse que finalmente estava indo para casa. No momento em que foi puxado para a segurança, ele desabou nos braços de seu dono. Ele estava desidratado, exausto, mas vivo. Alguns dias de descanso, comida e cuidados, e ele estava de volta ao seu eu brincalhão. Sua família ainda não sabe como ele foi parar lá embaixo, mas eles sabem de uma coisa: eles nunca mais vão parar de procurá-lo. Durante meses, ela viveu sozinha, sem casa, sem conforto, apenas as ruas frias. Seu pelo estava emaranhado, seu corpo frágil, mas a pior parte, ela não conseguia enxergar. Fiona, uma poodle cega, foi deixada para sobreviver sozinha. Então, um dia, sua sorte mudou. Hope for Paw, uma equipe de resgate de animais em Los Angeles, recebeu uma ligação sobre um cão de rua que precisava desesperadamente de ajuda. Quando chegaram, encontraram Fiona encolhida em uma pilha de lixo. Ela não correu, nem mesmo reagiu. Era como se ela já tivesse desistido. Gentilmente, eles a pegaram e a levaram para um lugar seguro. Um veterinário confirmou que ela tinha catarata nos dois olhos, o que a deixou completamente cega. Mas havia esperança. Com a cirurgia, ela poderia enxergar novamente. A equipe não perdeu tempo. Ela foi submetida à operação, e quando seus curativos foram removidos, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em anos, ela conseguiu enxergar. Ela piscou, confusa a princípio, depois olhou ao redor. Quando viu as pessoas que a salvaram, seu rabinho abanou. Fiona teve uma segunda chance, não apenas na visão, mas na vida. Ela foi adotada em um lar amoroso, onde agora passa seus dias segura, aquecida e nunca mais sozinha.
Alguns animais são resgatados em questão de minutos, outros esperam anos antes que a ajuda chegue. Na Índia, milhares de elefantes em cativeiro passaram a vida acorrentados, forçados a trabalhar, implorar ou se apresentar. Muitos sofreram ferimentos graves, desnutrição e trauma emocional. Mas uma organização está trabalhando para mudar isso, a Wildlife SOS. Fundada em 1995, a Wildlife SOS se tornou uma das organizações de resgate de elefantes mais conhecidas da Índia. Seu objetivo é simples, mas enorme: salvar elefantes abusados, fornecer-lhes cuidados médicos e dar-lhes uma nova vida em um ambiente natural e seguro. O processo, no entanto, é tudo menos fácil. Cada resgate é um desafio. Muitos elefantes pertencem a donos particulares, que se recusam a deixá-los ir. Alguns são usados para festivais, desfiles ou turismo, e removê-los requer longas batalhas legais. Outros estão feridos ou doentes, exigindo transporte especializado e atenção veterinária imediata. A equipe da Wildlife SOS luta incansavelmente para vencer essas batalhas, muitas vezes passando meses negociando e se preparando antes mesmo de conseguirem chegar a um elefante em necessidade. Uma vez resgatados, os elefantes são levados para um de seus santuários, como o Elephant Conservation and Care Center, em Mathura. Aqui tudo é projetado para ajudá-los a se curar. Grandes espaços abertos, comida fresca, piscinas de água para banho e supervisão médica constante. Muitos elefantes chegam com ferimentos profundos, espíritos quebrados e anos de maus tratos atrás deles. Mas com tempo, paciência e cuidado, eles começam a confiar novamente. A Wildlife SOS não para apenas no resgate. Eles trabalham na conscientização pública, pressionando por leis mais fortes contra cativeiro ilegal e abuso. Eles educam as comunidades, esperando criar um futuro onde os elefantes não precisem ser salvos. Cada elefante que eles resgatam está um passo mais perto desse objetivo: uma vida salva, um sofrimento encerrado e uma chance para algo melhor. Nem todos os resgates terminam em espaços abertos. Alguns são uma batalha contra o tempo, onde cada segundo importa. Esse foi o caso de uma águia americana, encontrada lutando nas águas perto de Vancouver. Era uma manhã tempestuosa quando o chamado chegou. Um pescador avistou a águia, mal conseguindo se manter à tona, em um lago de tratamento de água. Suas asas muito encharcadas para voar. Não estava claro há quanto tempo ela estava lá, mas uma coisa era certa: ela não iria sair sozinha. Os socorristas da Orphaned Wildlife Rehabilitation Society, ou OWL, chegaram em minutos. O problema? A água era funda, as bordas muito íngremes para a águia escalar. Não havia uma maneira fácil de alcançá-lo. Cada tentativa fracassada significava perda de energia para o pássaro, tornando-o mais fraco a cada segundo. Um dos socorristas agarrou uma rede longa, vadeando cuidadosamente em direção à águia que lutava. O pássaro bateu as asas fracamente, exausto, mas ainda tentando. Com um movimento preciso, eles o pegaram, puxando-o para a segurança. No momento em que atingiu a terra firme, a equipe o envolveu em uma toalha, tomando cuidado com seu bico afiado e garras. De volta às instalações da OWL, eles verificaram suas asas em busca de ferimentos. O pássaro estava exausto, desidratado, mas não havia quebrado nenhum osso. Isso significava uma coisa: ele tinha uma chance. Alguns dias de descanso, fluidos e cuidados adequados, e a águia já parecia mais forte. Quando chegou a hora, eles carregaram a caixa para um campo aberto. A porta se abriu e, por um momento, nada aconteceu. Então, em um movimento poderoso, a águia abriu suas asas e decolou. Ela circulou uma vez, como se estivesse observando o mundo de cima novamente, antes de desaparecer no céu. Em um momento, ela estava a centímetros de se afogar. No momento seguinte, ele estava voando novamente. Nem todos os resgates terminam com um animal desaparecendo na natureza para sempre. Alguns criam laços que não podem ser quebrados, laços que duram a vida inteira. Foi exatamente isso que aconteceu entre um pescador sul-americano e um pinguim chamado Dindim. Tudo começou anos atrás em uma praia no Brasil. João Pereira de Souza, um pedreiro aposentado, estava caminhando pela praia quando avistou algo incomum: um pinguim de Magalhães, mal se movendo coberto de óleo. O pequeno pássaro tinha sido levado para a praia, completamente exausto. João sabia que se não ajudasse, o pinguim não sobreviveria. Ele carregou o pinguim para casa, limpando cuidadosamente o óleo espesso de suas penas. Nos dias seguintes, ele o alimentou com peixes, observou sua força retornar e se certificou de que ele estava saudável novamente. Quando chegou a hora, ele o levou de volta ao mar, esperando que ele nadasse para longe e nunca olhasse para trás. Mas Dindim tinha outros planos. Poucos meses depois, João estava de volta à praia, quando viu algo familiar nas ondas. O pinguim havia retornado. De alguma forma, através de centenas de quilômetros de oceano aberto, Dindim havia encontrado seu caminho de volta. E ele não ficou apenas por um dia, ele ficou por meses, seguindo João, deixando-o pegá-lo, bamboleando atrás dele como um animal de estimação leal. Então, um dia, ele foi embora novamente. Mas no ano seguinte, ele voltou. E no seguinte,
Todo ano, Din viaja milhares de quilômetros de seus locais de reprodução na Argentina e no Chile, apenas para passar um tempo com o homem que uma vez salvou sua vida. Cientistas dizem que é raro, quase inédito, que um pinguim selvagem forme um vínculo tão forte com um humano. Mas Din não se importa com o que é raro. Para ele, João é família. E não importa o quão longe ele nade, ele sempre encontra o caminho de casa. As águas das enchentes podem mudar tudo em um instante. Estradas desaparecem, casas são engolidas, e animais que deveriam estar a quilômetros de distância da terra, de repente se encontram encalhados. Foi exatamente isso que aconteceu na Louisiana, depois que uma forte tempestade passou por lá, deixando para trás destruição e um golfinho muito perdido. Os socorristas ouviram falar disso pela primeira vez por meio de moradores locais. Um golfinho foi visto nadando em um bairro inundado, circulando em um lago raso que se formou quando a tempestade empurrou a água do oceano para o interior. A princípio, as pessoas pensaram que ele poderia encontrar o caminho de volta, mas com o passar dos dias, ficou claro que o golfinho estava preso. A água estava recuando e, em breve, ele não teria para onde ir. Uma equipe da Audubon Coastal Wildlife Network e da NOAA Fisheries chegou o mais rápido que pôde, mas capturar um golfinho em águas abertas não é uma tarefa fácil. Eles tiveram que se mover com cuidado, usando barcos e redes para guiá-lo sem causar estresse. O golfinho, desorientado e exausto, lutou no início, mas os socorristas trabalharam pacientemente, certificando-se de não machucá-lo no processo. Finalmente, após horas de esforço, eles o prenderam. A equipe cuidadosamente levantou o golfinho em uma maca, mantendo-o molhado e calmo, enquanto o transportavam em um veículo especialmente equipado. O destino deles? O Golfo do México, onde ele pertencia. Quando chegaram ao local de soltura, eles abaixaram a maca na água e esperaram. Por um momento, o golfinho ficou parado, como se não tivesse certeza do que fazer. Então, em uma explosão repentina de energia, ele balançou a cauda e nadou para longe. Os socorristas observaram enquanto ele desaparecia nas ondas, de volta para onde deveria estar. Para eles, era apenas mais um dia de trabalho. Para o golfinho, era uma segunda chance na vida. Alguns resgates acontecem em um único momento. Outros contam com uma equipe pronta a qualquer hora, sem nunca saber o que a próxima chamada pode trazer. Em Houston, há um serviço sempre em movimento, correndo para salvar animais em perigo. A Ambulância de Resgate Animal 24/7 da Houston SPCA. Todos os dias, a ambulância recebe dezenas de chamadas. Um cachorro atropelado por um carro, um gato preso em um bueiro, um cavalo ferido em um campo. Não há como dizer qual será a próxima emergência. A equipe não hesita. Eles entram em ação, sabendo que o tempo é tudo. Uma chamada chegou sobre 3 gatinhos presos dentro do motor de um carro estacionado. O motorista não tinha ideia de que eles estavam lá, até ouvir gritos fracos sob o capô. A equipe de resgate chegou, desmontando cuidadosamente partes do veículo para alcançá-los. Os gatinhos cobertos de graxa, mas ilesos, foram retirados um por um. Outra chamada os levou a um cão de rua que mal se agarrava à vida. Alguém o encontrou desmaiado no calor, desidratado e incapaz de ficar de pé. A equipe da ambulância deu-lhe água no local, o resfriou e o levou às pressas para o centro médico da SPCA de Houston. Ele sobreviveu, graças a uma chamada feita na hora certa. A ambulância não lida apenas com animais de estimação. A vida selvagem também costuma precisar. Um filhote de coruja, caído do ninho, foi resgatado do meio de uma estrada movimentada, antes que pudesse ser atingido pelo trânsito. Um falcão ferido foi cuidadosamente capturado e levado para tratamento. A equipe responde a todas as chamadas, não importa a espécie. Dia ou noite, faça chuva ou faça sol. A ambulância da SPCA de Houston está lá, atendendo às chamadas que muitas vezes significam a diferença entre a vida e a morte. Tempestades não destroem apenas prédios e inundam ruas, elas deixam milhares de animais abandonados, assustados e lutando para sobreviver. Quando o furacão Helene atingiu o sudeste dos Imariuá, as equipes de resgate se prepararam para o que sabiam que estava por vir. Os ventos passariam, a chuva pararia, mas para os animais deixados para trás, o pesadelo estava apenas começando. Nos restos inundados de um bairro rural, um cachorro se agarrou a um pedaço flutuante de entulho, seus olhos examinando a água em busca de algo, qualquer coisa, para se segurar. Os socorristas em um barco o avistaram, mas a correnteza era forte e o cachorro estava fraco demais para nadar. Eles se moveram rapidamente, aproximando-se o suficiente para tirá-lo da água. No momento em que ele estava seguro, ele desmaiou de exaustão, seu corpo tremendo de frio e medo. Mas para o interior, um cavalo encalhado em um celeiro meio inundado relinchou desesperadamente, enquanto os socorristas vadeavam pela água até a cintura para alcançá-lo. As águas da enchente crescente transformaram seu estábulo em uma armadilha, e sem ajuda, ele não teria durado muito mais. A equipe o guiou pela água, levando-o para um terreno mais alto, onde um trailer o esperava. Em outra área, um voluntário avistou algo estranho, um gato empolerado no alto de uma árvore, seu pelo encharcado, agarrando-se à casca com tudo o que tinha.
Há quanto tempo ele estava lá em cima? Ninguém sabia. Mas quando um socorrista subiu, o gato não correu. Ele simplesmente se deixou ser pego, exausto demais para lutar. Helicópteros, barcos e até caiaques foram usados para salvar animais que não tinham como escapar. Abrigos cheios de animais de estimação desabrigados. Equipes trabalharam 24 horas por dia e animais perdidos foram reunidos com donos que achavam que nunca mais os veriam. Muito depois que a tempestade passou, o trabalho continuou. Animais que não tinham lares para onde retornar foram cuidados, receberam comida, atenção médica e, para muitos, novas famílias. A tempestade levou muito, mas graças às pessoas que se recusaram a deixá-los para trás, milhares de animais tiveram uma segunda chance. Alguns animais esperam por resgate, outros encontram uma maneira de se salvar. No meio de uma das corridas de resistência mais difíceis do mundo, um pequeno cão de rua apareceu do nada, determinado a acompanhar um grupo de corredores. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele não tinha coleira, nem casa, apenas vontade de continuar se movendo. A corrida foi uma extenuante ultramaratona de 250 quilômetros pelo deserto de Gobi, na China. Calor extremo, terreno rochoso, tempestades de areia, condições que poderiam quebrar até os atletas mais fortes. E, no entanto, este pequeno cão, quase do tamanho de uma mochila, correu ao lado deles passo a passo. Ele dormia perto dos corredores à noite, acordava quando eles acordavam, e quando a corrida continuava, ele também. No começo, as pessoas presumiam que ele desistiria, que ficaria para trás quando o verdadeiro desafio começasse. Mas, quilômetro após quilômetro, ele continuou. Um corredor, um ultramaratonista chamado Dion Leonard, percebeu. O vínculo começou com pequenos momentos, um gole compartilhado de água, algumas palavras de incentivo. No terceiro dia, o cachorro o escolheu, trotando fielmente ao seu lado. O deserto era brutal, e em um ponto, a corrida cruzou um rio. O cachorrinho não conseguiu atravessar sozinho, então Leonard o carregou. Daí em diante, não havia dúvidas. Ele não era mais apenas um vira-lata. Ele era da família. Quando a corrida terminou, Leonard sabia que não podia simplesmente deixá-lo para trás. Ele o chamou de Gobi e começou o longo processo de trazê-lo de volta para a Escócia. Mas quando tudo parecia estar indo bem, o desastre aconteceu. Gobi desapareceu. Em algum lugar nas ruas lotadas de Urumqi, o cachorrinho havia desaparecido. Leonard ficou arrasado, mas se recusou a desistir. Ele distribuiu panfletos, procurou incansavelmente e até ofereceu uma recompensa. Dias se passaram sem nenhum sinal de Gobi. Então, quando a esperança estava acabando, alguém ligou. Um cachorro pequeno e mal-humorado que correspondia à descrição de Gobi havia sido encontrado. Quando Leonard chegou, ele se ajoelhou e chamou seu nome. O cachorro hesitou por apenas um segundo, então correu direto para seus braços. Depois de semanas de papelada e quarentena, Gobi finalmente chegou ao seu novo lar. Nada mais de desertos, nada mais de luta para sobreviver. Apenas cobertores quentes, longas caminhadas e um melhor amigo que cruzou um mundo inteiro para mantê-lo seguro. Alguns resgates acontecem em um instante, outros levam quilômetros, meses e um vínculo forte o suficiente para durar a vida inteira. É isso aí. Escreva nos comentários qual resgate mais te tocou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.